Olha só, no futebol brasileiro de 2026, as tretas mais sérias, aquelas que definem campeonatos, raramente terminam nos 90 minutos. Elas estão rolando nos tribunais, nas salas de reunião e, pasmem, até no tipo de grama debaixo das chuteiras. Para a gente entender esse cenário todo, vamos dar uma olhada em 5 pontos-chave que explicam o nosso futebol hoje. Nossa jornada vai começar no campo de jogo, literalmente. Depois, a gente mergulha numa briga por um título que já dura quase 40 anos. Aí vamos explorar como o mapa do futebol foi redesenhado pela grana e pela expansão. E no fim, a gente conecta tudo isso para entender o que realmente está em jogo, muito além do placar. E a primeira lição começa no lugar mais básico de todos, o campo. Parece simples, mas está rolando uma guerra silenciosa ali e com consequências bem físicas para quem joga. É um crime contra nosso corpo. Essa frase, bem forte, é do Rodrigo Garro, meia do Corinthians, dito agora em 19 de fevereiro de 2026. Isso não é só um desabafo, é o que muito jogador está sentindo. A bronca não é só pelo desconforto, sabe? Eles falam do risco de lesão, que é maior por causa do impacto, que o jogo fica diferente, a bola quica de outro jeito, e tudo isso vai desgastando o corpo. E no fundo, o ponto é este. A briga é muito maior do que grama de verdade contra grama de plástico. De um lado, você tem os clubes que defendem o sintético. É mais barato de manter, o campo está sempre bom, não importa o clima. Do outro, estão os jogadores que sentem no corpo o preço dessa modernidade. É um debate sobre o futuro do esporte e o bem-estar de quem faz o espetáculo. Agora a gente sai de um conflito bem moderno e físico para entrar numa das batalhas jurídicas mais longas e enroladas da história do nosso esporte. É uma ferida que quase 40 anos depois simplesmente não fecha. Para entender a confusão, é só acompanhar essa linha do tempo. Tudo começa lá em 87. A CBF está quebrada, os clubes se juntam e criam o próprio campeonato, a Copa União. Só que o que veio depois foi uma bagunça de regulamentos e times se recusando a jogar, e a briga foi parar na justiça. Décadas depois, o caso chegou na mais alta corte do país e, acredite se quiser, em pleno 2026, a história ainda não acabou. E no centro desse furacão todo está a entidade que deveria organizar a festa. A incompetência da CBF para gerenciar o campeonato de 87 não foi só um erro administrativo, não. Foi a faísca que começou um incêndio que está queimando até hoje. E é aqui que o impasse mora. De um lado, a gente tem a verdade do campo. O Flamengo ganhou o torneio que todo mundo considerava o principal, contra os maiores times. Do outro, a verdade do papel, a jurídica. O esporte seguiu o regulamento oficial da CBF até o fim e a justiça, em todas as instâncias, deu o título para ele. 2 narrativas para um troféu só. Bom, a gente falou de divisão, de briga, agora vamos para uma história de integração. Vamos ver como o maior torneio de mata-mata do país está literalmente mudando a geografia do nosso futebol. O número que define essa nova era é esse aí, 126. Esse é o total de clubes na Copa do Brasil de 2026. É um recorde absoluto. Só para ter uma ideia, quando ela começou, lá em 1989, eram só 32 times. A competição virou a mais democrática do continente, sem dúvida. E o mais legal é ver o que tem por trás desses números. Em 2026, são 17 clubes estreando, cada um com uma história diferente. Tem casos muito curiosos, como o do Laguna SAF, o primeiro clube vegano das Américas, e outras forças regionais que estão ganhando uma visibilidade enorme. A Copa do Brasil está fazendo o Brasil inteiro aparecer no mapa da bola. E o que é que está bancando essa festa toda? O que está por trás dessa integração e crescimento? A resposta, como quase sempre no futebol, é uma só: dinheiro. O impacto financeiro do torneio é o verdadeiro motor dessa revolução. O número é de cair o queixo. R$500 bilhão em prêmios. Essa grana toda não só define campeão, mas salva o orçamento de clubes, permite contratações e pode mudar um time de patamar para sempre, especialmente os menores, claro. E se liga no tamanho desse pulo. Em só 10 anos, o prêmio para o campeão foi de R$6 milhões, lá em 2016, para 78 milhões agora em 2026. É um salto absurdo. Essa transformação fez da Copa do Brasil a galinha dos ovos de ouro do nosso futebol. Então, vamos amarrar as pontas. Juntando a Guerra dos Gramados, a briga sem fim de 87 e a explosão da Copa do Brasil, o que isso tudo nos ensina sobre o futebol brasileiro hoje em dia? A grande sacada é a seguinte: o jogo real, o que decide as coisas de verdade, está acontecendo cada vez mais fora das 4 linhas. As vitórias mais importantes hoje são conquistadas com base em regulamentos, decisões na justiça e poder financeiro.
O que a gente vê em campo, muitas vezes, é só o capítulo final de batalhas bem maiores. Então, resumindo o que a gente viu, a fotografia do nosso futebol em 2026 é essa. Primeiro, o campo virou um campo de batalha pela saúde dos atletas. Segundo, o passado se recusa a morrer e ainda define o presente. Terceiro, o mapa do futebol ficou gigante e muito mais diverso. Quarto, a grana envolvida é absurda e mais decisiva que nunca. E por fim, a própria ideia de ser campeão ficou bem mais complicada. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? No fim das contas, no futebol brasileiro, quem dá a palavra final para definir um campeão? É a bola que rola no gramado ou é um martelo que bate no tribunal? A resposta para essa pergunta vai dizer muito sobre para onde o nosso esporte está indo.